Olá, jovens. Conforme prometido, vamos aqui ver um exemplo de função injetiva. Então, eu escolhi uma função aqui, que é uma função que vocês já conhecem, nós já falamos sobre ela, que é a função afim, não é? Então, veja bem, aqui essa função é dada por f de x igual a x sobre 2 mais 1. Eu vou fazer diferente. Primeiro, eu vou fazer o gráfico da função para você ver, para você fazer o reconhecimento gráfico de quando uma função é injetiva, tá bom? Então vamos lá, vamos esboçar o gráfico aqui dessa função. Vou tentar fazer uma coisa bacana aqui. Então, aqui o nosso plano cartesiano, que vai conter o gráfico da função. A gente sabe que o horizontal é o domínio e o eixo vertical é o contradomínio, x e y. Eu não coloco muita coisa para não sobrecarregar, você já avisei isso, né? Então vamos lá. O f de 0 vai dar 1, é isso? 0 sobre 2, 0 é 1. Então, vou marcar o ponto 0, 1, de coordenadas 0 e 1. Deixa eu escolher aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se a gente consegue fazer um gráfico mais ou menos. 3, 4, 5, 6. A imagem do 0 é... A imagem do 0 é 1. Então, 0 é 1. O gráfico vai passar bem aqui, né? 0 e 1 aqui, perdão, 1. Esse aqui é o ponto 1, né? Passa nesse ponto. Se eu fizer f de 2, o que dá f de 2? Eu vou fazer a conta aqui, tá bom? F de 2 é igual a 2 dividido por 2 dá 1, mais 1, 2. Então, f de 2 é 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, mais 1, 2. F de 2 igual a 2. Isso me dá o ponto de coordenadas 2 e 2, tá bom? Vou marcar lá no gráfico o ponto de coordenadas 2 e 2. Então, aqui 2, aqui o 2zinho, aqui o 2zinho do domínio, que vai no 2zinho da imagem. Então, vai dar esse pontinho aqui, né? Vai dar esse ponto aqui, né? Certo? 2 pontos já dá para traçar o gráfico, não é? Mas eu vou fazer mais ainda, vou fazer o f de menos 2. Por quê? Porque é par, dá para dividir aqui, legal. F de menos 2. F de menos 2 é igual a, fazendo a conta, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Aí, menos 1 mais 1, 0. Né? 1 menos 1, 0. Aí a gente conclui que f de menos 2 é igual a 0. Eu vou marcar lá no gráfico ponto de coordenadas menos 2 e 0, né? Menos 2 na imagem, 0, ou menos 2 no domínio e 0 na imagem. Então vamos lá, menos 2, aqui vai para o lado esquerdo agora, né? Então, deixa eu ver aqui. Menos 2, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui, menos 2. Menos 2 e 0, é esse pontinho aqui. Aí eu ligo os pontos. Claro, não vai ser perfeito, mas o gráfico da função é essa reta aqui, tá bom? Vamos colocar essa reta aqui como gráfico da função. Como que você reconhece que a função é injetiva graficamente? O detalhe é o seguinte, nós falamos que um ponto da imagem aqui vertical, não pode estar associado a 2 pontos do domínio, né? Então, cada ponto da imagem tem que estar atribuído a um único, tem que atingir a um único ponto do domínio. Você parte daqui, ó. Então, a maneira gráfica de você ver, você passa retas horizontais, tá bom? Retas horizontais, elas têm que tocar o gráfico da função em um único ponto. Qualquer reta horizontal vai tocar o gráfico da função em um único ponto. Se tocar em 2, pelo menos 2, já não é injetiva. Isso aqui, graficamente, passando retas horizontais, você vai ver que elas vão tocar o gráfico da função em um único ponto, qualquer reta horizontal. Isso significa que a função é injetiva, tá bom? Então você conclui que f, vou colocar aqui, f é injetiva, tá bom? Essa é a maneira gráfica de você reconhecer. Então nós concluímos que uma função afim é injetiva sempre, né? Agora, como é que você faz isso algebricamente? Ora, nós vimos lá no vídeo passado
que a definição de injetividade. Você parte daqui. Pega dois elementos que têm a mesma imagem. O que você deve concluir para que ela seja injetiva? Você deve concluir que esses elementos são iguais, né? Não pode dar outra coisa. Então, se dois elementos têm a mesma imagem, é porque eles são iguais, é o mesmo elemento, em outras palavras. Então, vamos partir daqui e tentar chegar aqui para concluir que a função é injetiva, tá bom? Vamos lá. Então, fazendo a conta aqui, a maneira algébrica agora. Já vimos a maneira geométrica de você reconhecer que a função é injetiva, traçando retas horizontais. Agora vamos ver algebricamente como é que você faz. É só fazer a seguinte conta. F de x1, você parte daqui, tá? Sempre igual a f de x2. Se eu concluir que x1 é igual a x2, ok. Mas vamos lá. O que é f de x1? Aí você vai para a definição da função. F de x1 vai ser x1 sobre 2 mais 1. Né? Então, x1 dividido por 2 mais 1. Igual. Igualmente, f de x2 vai ser o quê? F de x2 é x2 sobre 2 mais 1. Então, f de x2 é, substituindo aqui, tá? Substitui f de x1, f de x2 agora. x2 sobre 2 mais 1, correto? Agora você resolve, faz as simplificações devidas para ver o que acontece. O que nós desejamos é concluir que x1 é igual a x2, tá bom? Partindo daqui, eu quero concluir que x1 é igual a x2 para concluir que a função é injetiva, tá bom? Então, como vocês já sabem, lá do nível básico, eu posso cancelar aqui um de um lado com o do outro, é como passar um para o outro lado, vai ficar 1 menos 1, 0. Então, você cancela para ser mais rápido, né? Mesma coisa pode cancelar 2 por 2, né? Que é o mesmo que multiplicar toda a igualdade por 2. Quando eu multiplico aqui por 2, vai dar x1. Quando eu multiplico no segundo membro por 2, cancela, vai dar x2, tá certo? Então, veja bem, partindo f de x1 é igual a f de x2, eu concluí, fiz as contas, concluí que x1 é igual a x2 necessariamente. Isso significa o quê? Portanto, f é injetiva. Então, é muito fácil concluir que a função é injetiva, também algebricamente. F é injetiva, ok? E aí nós concluímos essa parte. No outro vídeo eu vou fazer um exemplo de uma função que não é injetiva para a gente ficar confrontando as coisas e entender melhor, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.